de sua absoluta dependência do poder e da misericórdia do Pai Celestial. E por isso se entregam a Ele, confiando unicamente nele e na sua graça a fim de ser salvo. Pequeninos são aqueles que olham para si e dizem: estou perdido. Mas olha para Deus e diz: eis aí o Senhor da minha salvação. Esses são os pequeninos. Os sábios, instruídos ou entendidos é exatamente o contrário na visão do mestre. Essa expressão remete, meus irmãos, de fato aos grupos religiosos que rejeitavam a Cristo e se apegavam às suas próprias obras e preceitos. Reportavam os fariseus e escribas de sua época, que se apegavam à sua doutrina e às suas obras para dizer: alcançamos a nossa salvação. Nós não precisamos da salvação desse Jesus. Nós não precisamos de Jesus. Nós já temos a nossa salvação sendo construída. Nós já estamos trilhando, construindo a nossa salvação. São exatamente os sábios instruídos, são exatamente aqueles que confiam em si mesmos, que acham que são capazes de alcançar o céu. Não eram esses os ensinos dos fariseus e escribas? Sua compreensão de Deus e suas obras garantiu a sua salvação? Eles não precisavam de mais ninguém. Eles não precisavam de Jesus. Deste modo, meus irmãos, sábios e instruídos não se referem a pessoas com boa educação, com intelectualidade ou coisa do tipo. Nem pequeninos se refere a pessoas ignorantes, mas se refere, como diz o texto, os amigos que estão cansados de ouvir. Se refere a pessoas que se sentem incapazes, que sabem que precisam de Deus, diferente de outros que acham que são capazes de satisfazer a Deus com seus próprios méritos. Os sábios e instruídos são aqueles que imaginam que por sua sabedoria podem salvar a si mesmos, pelo menos em alguma medida. Era assim que pensavam muitos com a sua doutrina de obras meritórias. E é assim que pensam muitos hoje. E é assim que talvez alguns de vocês pensem hoje, que o que você faz garante um lugarzinho no céu, que o que você é garante a sua salvação. Deus oculta a verdade daqueles que confiam em si. A segunda verdade que a gente vê neste convite de Jesus: vinde a mim, é que para alcançar a salvação é preciso tirar os olhos de si mesmo e descansar nos braços do Pai. É como alguém que não sabe nadar, e estando a submergir em águas profundas, se deixa levar nos braços de um salva-vidas. Desta maneira é o caminho para Deus, meus irmãos. E este caminho é descansar nos braços de Cristo. Este caminho está aberto para ricos e pobres, para intelectuais e incautos, para jovens e adultos, para homens e mulheres, para escravos e para livres, desde que o único bem em que confie
seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não seja suas riquezas, não seja seu conhecimento, não seja nada, mas Cristo. Cristo, o Senhor. Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Digno é de louvor e adoração aquele que é Rei soberano e que não precisa do homem. Todavia, dispôs ao homem, revelou ao homem um caminho de salvação. Um caminho de salvação que independe de classe, de posição social, de tudo que você possa ser. Um caminho que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. A salvação dos pequeninos. Isto é, daqueles que esperam unicamente em Deus, vem somente, exclusivamente, do beneplácito de Deus. Pois assim foi do teu agrado, disse Jesus. Revelaste isto aos pequeninos, pois assim foi do teu agrado. Pois assim foi da tua vontade. É graça. A graça que se dá por meio da fé. Que maravilhosa graça. Que maravilhosa graça nos alcançou, meus irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que não foi você que enxergou a Cristo, mas foi Ele que se revelou a você. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, um idólatra, no meio de idólatras, e o seu destino era o inferno. E no meio de tantos idólatras, Deus chega para Abraão e diz: vem cá, sai daí e vai para uma terra. De você eu farei um povo para mim. Estava um homem fariseu perseguindo a igreja de Cristo, atrás dos cristãos, contra Jesus. E Jesus aparece a ele e diz: Paulo, ou Saulo, que era o nome romano dele, por que me persegues? Se revela aquele perseguidor, aquele que estava distante de Cristo. Deus, Jesus, que se revela. E se você enxergou, foi porque se revelou. Foi do agrado dele, movido unicamente pelo seu beneplácito. Você pode glorificar a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. A terceira verdade é que Jesus tem autoridade para salvar quem Ele quer. Ele tem autoridade para salvar quem Ele quer e rejeitar a quem Ele quer. Jesus diz: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Jesus diz: todas as coisas estão debaixo da minha autoridade, inclusive a vida dos homens. E Ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus tem autoridade. Tem autoridade para salvar quem Ele quiser. E tem autoridade para rejeitar quem Ele quiser.
Queres questionar a Deus? Quem és tu, ó homem? No próprio Evangelho de Mateus, nos é mostrado que Jesus tem autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Vocês lendo Mateus é isso. Sobre a natureza, sobre a alma e o corpo, sobre a vida e a morte. E o texto de Mateus termina, no capítulo 28, diz que foi dada a ele a autoridade nos céus e na terra. Assim Jesus, com autoridade, diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pois bem, o Filho tem autoridade, e assim como é um com o Pai, revela a quem quer, de maneira que Jesus dá a quem necessita, depende e espera pelo seu fardo, que é suave, que é leve. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. E vir a Jesus significa, meus irmãos, crer nele. Se os irmãos lerem em João 6,35, vão ver que vir a Jesus é um convite a crer nele, a acreditar e confiar nele. O convite, meus irmãos, de Jesus, ele se estende aos cansados, aos sobrecarregados, aos oprimidos. São a estes, a todos estes, apenas a estes, que não veem como escapar da ira vindoura, que não veem como salvar a si mesmo, que não tem esperança para a salvação através de si mesmo ou dos seus próprios atos. O convite de Jesus é para aqueles que estão carregados e sobrecarregados, é para aqueles que se sentem oprimidos e perdidos. Jesus diz para você que acha que o céu é inalcançável para o comedor de feijão e farinha, ele diz: vinde a mim, creia em mim, confie em mim, descanse em mim, alivie a sua dor e o seu fardo em mim, tomai sobre vós o meu jugo. A todos que estão oprimidos por uma pesada carga de regras, regulamentos que foram postos sobre os seus ombros por escribas e fariseus de nossa época, Jesus diz: deixe isso e vinde a mim. Porque dizem eles, como diziam os escribas para aqueles que estavam em sua época: não faça isso, não toque naquilo, vista-se assim, faça assado. Muitos hoje não dizem, não assistem a TV, Jesus veio para você alcançar uma graça e um perdão de Deus. Os escribas criaram várias e várias regras lá no passado, e outros homens criam várias e várias regras hoje para se alcançar o céu. Paulo, usando a linguagem de Paulo nessa questão, Paulo diz assim: assim como Jesus abomina qualquer ideia de obra meritória, Paulo diz em Colossenses 2,21 a mesma coisa, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor às 7